Com TV, passa no seu smartphone. Novembro Azul, mês mundial de falar sobre a importância e a prevenção do câncer de próstata, doença que mais atinge os homens do Brasil, porém com alto índice de cura se diagnosticado no início. Sobre esse assunto que o Status de hoje vai tratar. Está aqui comigo o urologista Dr. Fábio Pascoaloto e a oncologista doutora Juliana Irias. Bem-vindos ao nosso programa. Dr. Pascoaloto, não posso fugir das perguntas mais básicas para que todos tenham um bom entendimento. E a primeira é, o que é próstata e o que é o câncer de próstata, doutora? Perfeito. Isso é uma das perguntas bastante importantes, que as pessoas têm uma ideia, o que é uma próstata, onde é que ela está situada e por que as pessoas têm que procurar um médico. A próstata é uma glândula, basicamente uma glândula que contribui então para que tenha um volume seminal para a pessoa conseguir então ter filhos. Ponto. Este é o objetivo da próstata, mudar o pH do sêmen para que consiga ter filhos. Bom, onde é que está situado? Está situado numa região no qual o urologista tem um fácil acesso via retal, ou seja, por isso que é importante fazer esses exames de toque retal, porque o urologista consegue acessar facilmente essa região com o exame de toque, mas ela faz parte do sistema urinário, não do sistema digestório ou intestinal, mas para tu chegares na próstata, para tu conseguires avaliar a próstata, tem que ser via toque retal, ou seja, via intestinal, associado evidentemente ao exame de sangue também, que a gente faz os exames para ver se o paciente tem ou não alguma dificuldade, principalmente com relação ao câncer de próstata que nós estamos conversando hoje, né? E o câncer de próstata, enfim, o que significa? O câncer de próstata é uma doença que, na verdade, não é o tumor mais frequente, é o segundo tumor mais frequente que tem no homem, e nem é o tumor que mais mata. Quando a gente pensa em tumor que mais mata ainda, a gente tem um tumor de pulmão matando mais. Por outro lado, ele é um tumor frequente e ele afeta uma grande parcela da população. E fazer o diagnóstico precoce de um tumor de próstata não é difícil, é fácil. Ou seja, é simplesmente fazer um exame de sangue e procurar um urologista para fazer o exame de toque retal. Muita gente pergunta por que tem que fazer um exame de toque retal? Simplesmente pelo fato que os tumores de próstata, eles estão situados na periferia da glândula da próstata, de fácil acesso ao dedo. Ou seja, fazendo o exame de toque se consegue detectar exatamente a consistência e rapidamente. O exame de sangue é importante também. É o PSA, sem dúvida nenhuma, que é o PSA, mas é a conjunção de toque mais PSA que vai fazer com que a gente tenha 95% de chance de sucesso em detecção precoce de um tumor de próstata. Entendido. E o câncer de próstata tem sintomas? Excelente pergunta. Qual é a diferença do câncer de próstata para o aumento benigno da próstata que todo homem vai ter? O câncer de próstata ele acomete a periferia da próstata, ou seja, não tem ninguém por perto, ou seja, não dá quase sintoma. Menos de 30%, ou seja, menos de 1 em cada 3 homens com câncer terá sintoma. Aumento benigno da próstata é uma outra patologia, é uma outra entidade, esta sim dá sintoma, que é se acordar de noite para urinar 3, 4, 5 vezes à noite, o jato urinário fraco. Tudo isso está relacionado ao aumento benigno da próstata, que todo homem invariavelmente vai ter. É questão de tempo. Por quê? Porque esse aumento benigno acomete a região central da próstata, onde passa o canal da uretra. Então ele começa a estrangular essa região central da próstata, começa a estrangular a uretra, e aí faz com que o homem não consiga esvaziar por completo a urina. Começa a sobrar urina na bexiga. Então ele vai mais de uma vez no banheiro. E o jato começa a ficar mais fraco e começa a estrangular. Ou seja, é numa região central da próstata. Já o câncer, na grande maioria das vezes, menos de 5% é na região central, mas em 95% dos tumores é na região periférica da próstata. Então não dá sintoma. Por isso que tem que procurar o médico, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer o exame de toque. Quando tem que ser feitos esses exames? No homem após os 45 anos de idade, se tiver histórico familiar, toque PSA, e se não tiver histórico familiar, toque PSA apenas aos 50 anos de idade. Mas se a pessoa tem algum sintoma, por favor, não espere chegar aos 45 ou 50.
vá procurar antes. Eu tenho certeza que a doutora Juliana, que vai falar conosco depois, ela vai comentar também que existem casos mais precoces. Eu recentemente tive um paciente de 34 anos de idade, tinha um familiar dele com câncer de próstata e ele chegou com medo. Olha, eu tenho medo de ter câncer de próstata. O que a gente fez? Toque PSA. Prevenção. Vai lá, tinha o câncer de próstata já naquela idade. Ou seja, tem que se cuidar. Então, na verdade, já acabou comentando um pouco sobre a prevenção e acabou também comentando sobre a hereditariedade, que é um dos fatores também que acelera essa prevenção antes dos 50. Que é muito bom estar ligado nisso, Sem dúvida nenhuma. Quando existe um familiar com câncer de próstata, principalmente em idade mais precoce, a chance de ter um câncer de próstata aumenta em 20%. Se forem 2 familiares, 30%. Nossa. Se forem 3 familiares, 40%. Ou seja, se existe um componente genético, o câncer de próstata faz parte desse rol de tumores que pode ter um componente genético, sim. Evidentemente, que um senhor com 80 anos teve câncer de próstata, bom, de repente não tem um fundo tão importante genético. Idade, mas exatamente, mais idade, porque é questão de tempo também de ter câncer de próstata. A gente diz que geralmente 60% dos pacientes com mais de 80 anos terão câncer de próstata, ou seja, é questão de viver. É questão de tempo. Mas se porventura ele tem 60, 65, 55, é acometido do câncer de próstata, tem um componente genético sim, e aí sim tem que se antenar muito. Entendi. Fica a dica, né? Em relação à campanha do Novembro Azul, tem dado resultado? Os homens têm procurado um pouco mais a fazer o exame ou ainda não? Sabe que isso é uma pergunta bastante interessante, porque cada vez mais eu acho que essas campanhas vêm a facilitar o nosso trabalho, porque as pessoas cada vez mais elas procuram. Evidentemente que tem muita gente que chega no consultório, olha, eu venho fazer só o exame de sangue, eu não quero fazer o exame do PSA, não me vem com essa história de fazer o exame do toque que eu não quero. E aí tu conversa com a pessoa e tu explica e tal, e conversando um pouco, né? É um preconceito, né? E até por brincadeiras que existem, né? Sim. Todo mundo, sempre a gente tem que se ouve aquela brincadeira, olha, eu vou trazer rosas depois eu quero um contato pra gente conversar. Sim. Então existe um preconceito junto e uma brincadeira junto, um machismo, né? Sim. Mas cada vez mais o homem tem perdido isso. Que bom, e muito devido ao trabalho que vocês fazem, fazendo com que a gente possa vir, né, Juliana, conversar sobre isso, levar a informação das pessoas que existe esse tipo de lesão, que a gente tem que procurar, que a população tem que procurar. Isso faz com que as pessoas cada vez mais procurem um médico para ver isso aí. Então é bastante interessante essas campanhas de prevenção, eu acho que são a melhor coisa que existe quando a gente pensa em saúde populacional, porque faz com que pessoas que muitas vezes talvez não fossem nunca procurar nada, façam um diagnóstico precoce e consiga curar. Né? Então isso é bastante interessante, mas ainda tem um pouquinho de preconceito, mas sem dúvida nenhuma não dá para nem comparar com o que era 10, 15 anos atrás. Nossa, que notícia boa saber disso, que as campanhas realmente têm efeito. Agora com a doutora Juliana, quando esses pacientes são diagnosticados com câncer de próstata, como é que eles chegam até você? Então, a gente ainda tem um paciente mais velho sendo diagnosticado com câncer de próstata, como o Pascoloto falou, e eles chegam assim, muitos já chegam bem decididos, né? Às vezes o urologista já falou sobre o tratamento, já falou dos efeitos colaterais, e alguns já chegam bem decididos de não vou tratar, não quero tratar. E aí, pra gente, é um poder de convencimento, né? Porque a gente precisa convencer, poxa, diagnosticamos a doença inicial, tem que tratar, né? Independente de efeito colateral e tudo, tem que tratar, tem tratamento. Então, assim, a gente ainda está tendo que convencer bastante, né? Os pacientes mais idosos, com a mentalidade mais antiga, a gente tem mais trabalho. Os mais jovens, geralmente, não dão tanto trabalho, mas os idosos, sim. Eles não querem, assim. Às vezes até a mulher está junto na consulta, não tem que tratar, e aí voltam numa próxima consulta. Não, a gente vai pensar e a gente volta no próximo. Tem muita gente que, não, eu preciso pensar, a gente conversa sobre os efeitos colaterais do tratamento, não, eu não quero agora. E aí eles voltam num segundo momento, alguns aceitam, alguns nem voltam mais. Que dó, né? Em relação à doença, quais os primeiros passos para o tratamento, doutora? Então, primeiro de tudo, indiscutível é a prevenção, a gente tem que detectar. E quando a gente detecta a doença num estágio bem inicial,
a chance de cura é muito grande, né? E as possibilidades de tratamento que a gente tem hoje em dia são muito boas, né? Quando o paciente chega no consultório do oncologista, a primeira coisa que ele chega é: eu vou perder o cabelo, eu vou emagrecer, eu vou ficar igual às pessoas que a gente vê na televisão, que a quimioterapia de antes e a de agora são totalmente diferentes. Então, assim, diagnosticamos no começo, caramba, a gente tem muita possibilidade de tratamento, que dá muito pouco efeito colateral e que tem uma chance de cura, um controle de doença muito bom. Então, a gente tem que focar nisso. Os tratamentos hoje em dia são muito novos, né? Então, se a gente puder, se os pacientes aceitarem, né, que eles têm que se tratar, que eles têm que encontrar essa doença cedo demais, a gente consegue um controle bem bom. Que bom. E o câncer de próstata, ele pode evoluir para outros órgãos? Pode, dependendo do estágio que a gente, inclusive alguns pacientes a gente já diagnostica, o urologista manda pra gente, quando a gente faz os exames que a gente chama de exame de estadiamento, que é para olhar todo o corpo, a gente já descobre que ele foi para outros lugares, né? A próstata, a gente diz sempre que a próstata gosta muito dos ossos, gosta muito do pulmão, né? Então, em alguns casos, infelizmente, eles já chegam, o paciente esperou que o sintoma aparecesse para ir para o uro, esperou que o sintoma aparecesse para fazer o toque, para fazer o PSA. O paciente chega com um PSA às vezes elevadíssimo, e quanto mais alto o PSA, a gente sabe que maior o risco dessa doença já está em outros órgãos. Então, por isso que a prevenção, a gente tem que bater nessa tecla muitas vezes. Quando o paciente chega com um PSA bem baixinho, a gente já pode classificar ele como um risco intermediário, baixo às vezes, e a chance dessa doença estar em outro órgão é quase mínima. Quando o PSA está altíssimo, daí a gente já... A notícia não é tão boa. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta para ambos. O que ainda existe o preconceito em relação ao exame do toque retal? Eu acho que o preconceito muito, até pelas brincadeiras que existem, né? Existe essa história, eu nunca fiz isso, sei lá, o que vai acontecer, isso é coisa não para o homem fazer, isso eu não quero fazer. Mas cada vez mais as pessoas, eu acho que a Juliana falou uma coisa muito certa, cada vez mais as pessoas com menos idade, elas estão mais propícias a um entendimento melhor do que é um diagnóstico precoce no tumor. Ou seja, pelo amor de Deus, se eu fizer um diagnóstico precoce, eu vou curar, eu não quero morrer. Então eu vou fazer o exame que tem que fazer, né? Cada vez mais. Agora pega uma pessoa com 70 anos, 68, 72, que é lá do interior, que não sai para vir para Caxias, às vezes, a gente está falando que a gente não sai para vir para cá, tem medo até de andar na rua, andar no centro, se deslocar, vou no médico e o que a gente espera desse senhor? Que ele vai chegar, olha, eu vim fazer exame de toque, ele não vai falar isso aí, ele não quer falar isso. Né? Então, tem vergonha. Eles têm vergonha demais de dizer, poxa, fui no urologista, o que vão pensar de mim? E agora os meus amigos da minha idade que não fizeram, e eu também não vou fazer, porque os meus amigos não fazem, é complicado. Ainda tem muito preconceito, principalmente a população mais idosa. Os mais jovens já têm a cabeça mais aberta, a gente já consegue, mas os mais idosos... Mas é importante até dizer para os mais idosos, até para conscientizar eles, que eles vão ter um resto de vida com muito mais qualidade, né? Que isso vai beneficiar eles para continuar vivendo bem. E a gente tem que, assim, eles têm que entender que não muda em nada. A masculinidade não é afetada porque a gente faz um exame, né? Porque o urologista fez um exame de toque, a vida não muda, nada muda, não vai mudar nada. O que vai mudar, talvez, é a chance de a gente pegar uma doença inicial. E que a gente tem chance de cura e que a qualidade de vida vai ser muito melhor se a gente curar no início. As notícias, as chances de ficar bem são muito boas, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a Juliana falou uma coisa interessante antes, falando que quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais fácil de tratar é. Isso eu me lembrei agora de um paciente, ele tinha mais ou menos 65, 68, fazia 3, 4 anos que ele não vinha no consultório. E ele apareceu lá, olha, Fábio, como eu não estou sentindo nada, tá tudo bem, mas eu vim mais para fazer alguns exames, eu estou com uma dor de cabeça que não melhora, já tomei isso, já tomei aquilo, nada melhora. Fui fazer o exame de toque, tinha uma próstata endurecida, fiz o PSA nas alturas e foi fazer uma cintilografia óssea, que tinha uma metástase no osso lá em cima. Ou seja, a dor de cabeça dele era metástase. Por isso, pessoal, se tem alguma coisa que eu tenho certeza que a Juliana concorda comigo, façam exames todo ano.
vão no seu médico. Eu sei que às vezes, poxa vida, tem que ir lá no médico fazer exame de sangue e tal. E a gente está falando casualmente agora sobre próstata, mas as mulheres também têm que fazer seu exame de palpação, sim. de Recém mama, passamos colo de pelo útero. Outubro Rosa também. Tem que fazer isso aí. É uma coisa assim que, pelo amor de Deus, quem gosta da gente somos nós. Então a gente tem que pegar e se cuidar, não custa nada. Tirar um dia por ano. Um dia. A gente perde um dia, a gente não perde mais que isso. Verdade. Vai lá, faz um dia lá, vai no médico, no outro dia faz uma série de exames e acabou o problema do ano inteiro. E daqui um pouquinho vira um problema para sempre se não fizer um diagnóstico precoce. Nossa. Então não tem o porquê, né? Não tem o porquê, então tem que procurar um médico. Essa tua colocação foi muito dura, né? Daqui a pouco tu tem um problema para sempre de uma coisa que tu resolveria em um dia, né? É um problema que causa, no caso de metástase óssea, causa muita dor. O paciente tem uma qualidade de vida horrível. O tratamento já tem que ser muito mais agressivo. A gente tem que entrar com quimioterapia quando a gente está falando de doença metastática. E aí, assim, o que a gente poderia fazer, por exemplo, uma doença inicial, que a gente faz o bloqueio hormonal a cada 6 meses, uma injeção subcutânea, a gente transforma num tratamento que tem que ser a cada 21 dias, com quimioterapia, que aí sim a gente está falando de um tratamento muito mais dramático por uma coisa que a gente podia ter evitado. Tu sabes que eu tenho caso na família de câncer de próstata, e é isso, é uma injeção subcutânea a cada 6 meses e chance de cura. E teve, né? Então é assim, eu sou parceira em dizer, tem que fazer, tem que procurar e tem que curar, né? Dá para curar. Dá para curar. Que bom. Eu gostaria agora que vocês deixassem um recado para todos que estão nos assistindo, porque a intenção desse programa é realmente sensibilizar sobre a importância e o diagnóstico precoce. O que vocês diriam para os homens, assim, de forma positiva? Olha, tem um ditado antigo, né, que a gente fala que prevenir é melhor do que remediar. Então, a gente tem sempre que ter isso na cabeça. Vamos prevenir. A gente tem um exame fácil, que você vai no consultório, o médico faz, você perde um dia, como o Pascoloto falou, a gente perde um dia, vai lá, resolve o problema do ano inteiro. Então, tem que prevenir para a gente achar essa doença, se tiver que achar no estágio inicial e para a gente conseguir curar. Quanto mais gente a gente curar, melhor. Então, tem que prevenir. Que bom, obrigada, Julie. E doutor? Eu concordo em gênero, grau, número que a Juliana falou, mas existe um outro dado, rapidamente, aproximadamente 20% dos tumores, quando tu detectas, eles são tumores bem tranquilos. Talvez não precisasse nem ter feito uma detecção tão precoce assim, porque as pessoas não iam morrer, não iam ter problemas advindos do tumor. 20% são tumores que são mísseis desgovernados, não tem o que fazer. Mas sobram 60% dos tumores que, se tu fizeres um diagnóstico precoce, tu vai resolver tua vida, Ti. Então, por favor, procure um médico. E eu estou falando casualmente de câncer de próstata, mas certamente existem estatísticas um pouco diferentes, mas estão relacionadas com tumor de estômago, colonoscopia, tem que fazer depois de 50 anos, não tem escolha, tem que fazer. Exames também com hereditariedade, com diagnóstico familiar, tem que se fazer antes ainda, né? Antes. Então, assim, tem que fazer, tem que procurar um médico, não custa nada. Vai lá, um examezinho de toque, quando a gente fala de câncer de próstata, um exame de imagem, exames de sangue, não tem o porquê, a gente tem que se cuidar. E isso vai favorecer não só a nossa vida, mas os nossos familiares. A gente esquece disso, que o familiar entra nessa roubada muitas vezes junto. Tô com uma metástase óssea, é o familiar que vai te levar ali, que vai levar aqui, ou seja, tu move toda a família. Então, assim, tem que pensar também que não é só tu que está em jogo, é toda uma estrutura familiar. Então, assim, procurem seus médicos, procurem se informar, procurem ler, procurem se cuidar. Isso é fundamental para a gente ter uma qualidade de vida boa e, certamente, qualidade de vida não só para nós, mas para toda a família, né? E uma coisa, assim, que eu gostaria até de dizer, que o exame é rápido e indolor, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, o exame não dói nada, é muito rápido. Ninguém fica lá 2 minutos fazendo o exame de toque retal, é extremamente rápido. Ou seja, vai lá, faz o exame e pronto, acabou só o ano que vem, pronto. É simples. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. E eu espero que, diante dessas informações, todos os homens fiquem atentos e utilizem a lembrança do Novembro Azul para se cuidarem o ano todo. O programa de hoje encerra por aqui. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. Status, a vida é agora. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.